Oi pessoal, tudo bom? Essa é a aula 4 do minicurso desse fim de semana, cujo nome é A Função dos Símbolos na Cura da Alma. Bom, a gente vem conversando sobre símbolos, como o símbolo, por meio da sua produção espontânea do inconsciente, nos dá a direção, nos serve de guia, tá? Porque quando o símbolo é produzido em análise, seja por meio da fantasia criativa, seja por meio da imaginação ativa, seja por meio principalmente dos sonhos, o símbolo, quando é visto, quando ele é percebido enquanto tal, enquanto algo que aponta para o inconsciente, faz com que a gente possa assimilar o conteúdo do inconsciente. Claro que quando a gente assimila o conteúdo do inconsciente, o inconsciente deixa de ser consciente, deixa de ser inconsciente e se torna algo na consciência, ou seja, transforma a consciência, consequentemente transforma o ego e transforma a nossa personalidade. E essa energia psíquica, quando bem graduada, canalizada, integrada, passa a desenvolver a nossa própria personalidade, né? Ou seja, por meio do símbolo, a vida sai do seu estado de estagnação neurótica. O símbolo se torna um fator eficaz, principalmente quando vem acompanhado de afeto, quando vem acompanhado de emoção, e faz com que a nossa vida se integre, faz com que a nossa vida volte a fluir, né? Que o símbolo opera a integração dos opostos. E o nosso problema, nosso adoecimento de respeito à dissociação do ego em relação ao self, em relação à totalidade. E aí o self vai enviar símbolos para que nós possamos nos integrar novamente à totalidade. O que é a totalidade em Jung? A totalidade é onde a consciência e o inconsciente dialogam. É onde a consciência e o inconsciente se equilibram. É a totalidade. E é na totalidade que a gente se cura, certo? Mas aí, para falar um pouco mais sobre adoecimento e como o processo de cura se dá por meio do símbolo desse acontecimento de adoecer, né, a que todos nós estamos sujeitos, eu gostaria de falar um pouco sobre o papel dos complexos. Tá? Então, o que é o complexo? O complexo é uma forma de organização simbólica da libido, é uma forma de organização simbólica da energia psíquica. Porque onde há complexo, há afeto. Onde há complexo, há emoção, há tonalidades emocionais. Então você imagina que você tem ideias, pensamentos, sentimentos. Quando isso se reúne, e se reúne por meio de uma organização simbólica fortemente marcada pelo afeto, ou seja, geralmente a origem dos nossos complexos são os nossos traumas emocionais, nossas colisões com o mundo, nossos choques com o mundo, nossa relação conflituosa com o ambiente, com a gente mesmo, é que os complexos vão se integrando. E aí os complexos formam personalidades autônomas, ou seja, independem da nossa vontade, e personalidades parciais. Os complexos, gente, são fragmentos de personalidade. Há um complexo famoso, que é o complexo do eu. O eu é um complexo. A alma também é um complexo. Tá? Mas há complexos que estão dissociados no campo do nosso inconsciente individual e que estão constantemente perturbando o campo da consciência. E aí o complexo de autoridade, e aí o complexo de poder, e aí o complexo de dinheiro, e aí o complexo paterno, e aí o complexo materno, que são dois grandes complexos que entram na arquitetura da psique, tá? Da nossa psique, da nossa vida psíquica. E aí a Verena Cast vai falar de um complexo super atual, que é o complexo de ser ignorado, né? Porque eu já tive uma paciente que ela sofria muito porque ela enviava mensagem no WhatsApp para as pessoas e as pessoas não respondiam. Visualizavam e não respondiam. Ela dizia, mas doutor, né, que me chamo de doutor, embora por educação, embora eu não me considere doutor, né? Ah, mas doutor Álvaro, não sei o que. Eu mando a mensagem, a pessoa fica azul lá, fica azulzinho lá, fica azul. Eu sei que a pessoa visualizou e passa 48 horas, a pessoa não me responde. E isso é o sofrimento psicológico dela. E muitos de nós já passaram por isso. Quem de nós já mandou mensagem para uma pessoa, a pessoa visualizou e não respondeu? E isso gera em nós
um sofrimento. Isso ativa em nós um complexo, que é o complexo que a Verena Cash chama de complexo de ser ignorado, que tem a ver com a infância, às vezes que nós fomos ignorados, e isso nos gera sofrimento. Por que, que eu estou interessado na pessoa, a pessoa não está me correspondendo ao meu interesse, né? E como todo complexo, isso ativa em nós algo que nos possui, ou seja, esse complexo de ser ignorado toma o lugar do complexo do eu, e aí, não, como falava Jung, nós não apenas temos complexos, os complexos nos têm. Esse complexo começa a atuar em nós, vai ativar outros complexos, complexo de inferioridade, etc. E vai arrastando para nós o adoecimento, certo? Então, complexos não são propriamente símbolos. Símbolos têm um poder de cura em relação aos complexos, mas a forma como o complexo se organiza, muitas vezes, é uma forma simbólica. E os complexos, como diria Jung, são os grandes arquitetos das fantasias e dos sonhos. Os complexos são a via régia para chegar ao inconsciente. Por quê? Porque quem vai criar os sonhos, as imagens do sonho, são os nossos complexos. Então é por isso que é necessário a gente estudar os complexos. O complexo pode ser redirecionado à consciência por meio da energia do símbolo. Como assim? O símbolo, quando é criado pelo inconsciente, pode ter a força psicológica, a capacidade de atrair o complexo para o campo da consciência. E sempre que o complexo é atraído para o campo da consciência, que a gente pode observar o complexo, que a gente pode trabalhar o complexo, se conscientizar do complexo, o complexo começa a nos transformar e a gente começa a tomar o complexo algo funcional. Ou seja, a meta da nossa vida não é viver sem complexos. A meta da nossa vida é transformar o complexo em algo funcional. Né? É como a história que a Marie-Louise Wolfram contou do cavalo, que o pai dela comprou um cavalo, era um cavalo super agressivo, super selvagem, que já havia derrubado várias pessoas. E aí o pai da Marie-Louise Wolfram conversava com o cavalo e dizia: olha, eu sei que você vai tentar me derrubar, eu vou montar em você, você vai me dar um coice, eu sei que eu vou cair e tal, mas vamos fazer um acordo? Você vai me derrubar, eu vou aceitar isso, mas no momento que eu mais precisar de você, você vai me ajudar. É esse o acordo que a gente faz com o inconsciente, é esse o acordo que a gente faz com o complexo. Um paciente meu, que eu já li aqui um trabalho de imaginação ativa dele, o paciente aqui, uma vez teve um trabalho de imaginação ativa com um touro, tal, tentava brigar com o touro não saía do lugar, tentava brigar com o touro não saía do lugar, mas depois ele se desculpou com o touro, fez carinho no touro, ofereceu grama para o touro: por favor, você pode me ajudar a caminhar? E ele foi caminhando com o touro e foi se curando. Quando ele chegou onde ele queria, ele descobriu que era um rei, e o touro ficou morando junto com ele, e ofereceu o reino dele inteiro ao touro. O touro só queria um capim e água fresca, ou seja, se adaptou rapidamente. É esse acordo que a gente faz com o inconsciente, com os complexos, e é um acordo simbólico, né? É um acordo simbólico. Pode ocorrer na imaginação ativa, pode ocorrer nos sonhos, por sincronicidade. No dia que aquele paciente teve aquela imaginação ativa, começou na China o ano do touro, né? O ano do boi, né? A lua também estava em touro, havia uma série de simbolismos taurinos naturais que ocorreram de modo sincronístico aquele trabalho de imaginação ativa. Então, o próprio fenômeno da sincronicidade, gente, é uma forma que o inconsciente tem de se revelar, é uma forma que o inconsciente tem de se manifestar. Né? E é necessário a gente reconhecer que nós temos complexos, que o terapeuta tem complexos, que os pacientes têm complexos, que os complexos movem a dinâmica do nosso psiquismo individual, mas que os complexos sempre apontam para uma imagem, ou seja, os complexos sempre apontam para um símbolo. E no núcleo de cada complexo existe sempre uma imagem arquetípica. Essa imagem arquetípica, quando é reconhecida, quando é encontrada, quando é libertada, faz com que o complexo não deixe de existir, mas ele se reorganize simbolicamente, se reorganize em termos de energia psíquica, de dinâmica criativa, de dinâmica psíquica do
e consciente, né? Eu tive uma paciente aqui na minha clínica que sofria de transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Então era uma paciente que tinha mania de limpeza, que tudo tinha que estar extremamente limpo. Eu até fazia faxina na clínica antes dela vir, porque ela era ultra mega detalhista em cada coisa, que reclamava dos meus tapetes, porque em tapete sempre fica sujeira. Eu sonhava com ela limpando os meus tapetes. Veja como a fantasia criativa começou a trabalhar em mim e que ela era nervosa e todos os sintomas de toque, perfeccionismo. Eu fiz a avaliação psicológica dela, eu encontrei cerca de 8 sintomas de toque nela, ou seja, de acordo com o DSM já é um toque severo, né? Mas como eu não trabalho diretamente com o DSM, apenas utilizo como um manual auxiliar, eu a considerei como um toque moderado, né? Até porque eu vou trabalhar com outros elementos também de sono, etc. O trabalho do psicólogo muitas vezes é uma antipsiquiatria, né? Porque o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual, como diria Jung. Aquele manual de psiquiatria não vai dizer quem é a pessoa que está diante de mim, assim como a pessoa que está diante de mim vai trazer elementos que não estão no manual de psiquiatria. Então é por isso que a gente trabalha com psicologia. É por isso que eu escolhi, por exemplo, a psicologia junguiana, porque a psicologia junguiana dá essa leitura pra gente, dessa capacidade pra gente. E aí eu tratando dessa paciente, eu resolvi uma vez apresentar minha clínica para ela de modo simbólico. Então eu mostrei o tapete para ela. Sabe por que meu tapete é marrom? Porque marrom é a cor da terra e a terra é a cor do trabalho. A terra é aquilo que nos faz humanos, o trabalho. Por quê? Porque humus é a terra fértil e a palavra humano vem de humus. Então todos nós somos filhos da terra. Ela, sim. Então se você planta uma semente na terra, a semente nasce. Isso é a criatividade. É por isso que eu escolhi essa cor marrom, a cor do trabalho, a cor da transformação, uma cor da terra, uma cor telúrica. Tá vendo essa rosa amarela aqui? Isso aqui é a lótus dourada que nasce do pântano. É necessário que haja lama para que haja lótus. É necessário que haja escuridão para que haja luz. Sim. Tá vendo esse bonequinho do Napoleão Bonaparte aqui? Ele era o imperador, um grande conquistador, mas ele estava com a mão assim. Então ele estava adoecendo. Muitas vezes nós adoecemos, o nosso ego adoece. Muitas vezes nós queremos conquistar o mundo, mas isso é sintoma de uma loucura. Por quê? Porque a gente não consegue nem conquistar a nós mesmos, né? Sim. Tá vendo aquela borboleta aqui? Aquela borboleta que de vez em quando aparece aqui no vídeo, tá vendo? Eu vou até sair assim. A borboleta representa a psique, porque a psique, em grego, significa borboleta. Então, na Grécia, a mesma palavra para alma é a mesma palavra para borboleta. Alma e borboleta são representadas pela mesma palavra, a psique. Sim. E a borboleta representa a metamorfose, a transformação da alma. Estamos aqui para passar por um processo de transformação alquímica da alma, de metamorfose. Sim. Fui apresentando a clínica inteira nesse caráter para ela, com caráter simbólico, e ela começou a assimilar esse conteúdo simbólico. E muitas vezes o que falta a um paciente com toque, o que falta a um paciente com transtorno obsessivo compulsivo é uma vida simbólica. Ainda bem que ela tinha espiritualidade, ela ia à igreja se confessar. Aqui tem uma igreja muito famosa chamada Matriz da Penha, que as pessoas vão lá se confessar, e ela às vezes saía da minha clínica, ia direto conversar com o padre, e eu, como Jung fazia com os pacientes dele, recomendava que ela fosse à confissão, recomendava que ela fosse se confessar, e que ela ampliasse a consciência dela, porque quanto mais consciência, melhor. Quanto mais consciência, mais ela podia desenvolver a espiritualidade. Com o tempo e a espiritualidade que ela trazia para a clínica ajudou muito ao crescimento psicológico dela, e com a linguagem simbólica que eu fui utilizando, o transtorno obsessivo dela foi diminuindo. O transtorno obsessivo compulsivo, e quem dessa compulsão são os complexos, foi diminuindo. Por quê? Porque foi sendo construído na paciente uma nova organização simbólica, uma nova organização da libido, da psique, da energia psíquica, ou seja, os símbolos para aquela paciente exercer uma função de cura da alma, né? Essa é, por exemplo, uma relação entre os símbolos e a sua função na cura da alma. É isso, pessoal.
muito obrigado por acompanhar o mini curso nesse fim de semana. E aí, comente, engaje, dê like, divulgue, compartilhe, escreva, que cada vez que vocês escrevem, eu me motivo a fazer mais vídeos. Ah, eu concordo, ah, Valério, eu não concordo. Critique, porque a crítica nos faz pensar e repensar aquilo que foi dito. Muito obrigado, eu ofereço esse mini curso a vocês. E se engajem, dê like, comente, compartilhe e estimule a produção de novos vídeos que a gente vai exercendo a criatividade. A nossa criatividade e a nossa vida vai fluindo junto, né? É isso, pessoal. Muito obrigado.